Gostaria de tocar brevemente num assunto que tem me preocupado sobremaneira nos últimos tempos, por conta daquilo que as pessoas me trazem. Refere-se a isso que o pessoal está chamando hoje de bets, que vocês sabem, a palavra bet significa jogo, aposta. Tramita no Congresso uma lei que vai coibir esses jogos de azar que se tornaram frequentes na internet e qualquer pessoa de qualquer idade tem acesso. As pessoas que me procuram para falar sobre isso trazem as suas apreensões. São familiares, amigos que vêm pedir ajuda porque aquela pessoa está viciada no jogo e ela está destruindo a família, o casamento, a relação de amizade. O jogo de cassino foi proibido no Brasil há muitas décadas. Houve várias tentativas de se reintroduzir os cassinos no Brasil, mas a legislação proíbe, porque é uma porta escancarada para que outras drogas possam também entrar e destruir a vida das pessoas. Esse jogo chamado tigrinho, que está comum na internet e que seduz as pessoas com essa possibilidade de um enriquecimento rápido e fácil, tem tirado das pessoas a sua liberdade. Todo vício tem a sua origem no prazer. É assim que começa todo vício. Em nosso cérebro, há um sistema organizado chamado límbico, que é a nossa parte mais primitiva. É isso que nos liga mais diretamente a todos os outros animais da Terra. Dentro desse esquema mental, existe algo chamado de recompensa. Todos nós buscamos algum tipo de recompensa que nos dá satisfação e nos tranquiliza. É o reconhecimento, é alguém olhar para nós e nos achar bonitos, nos achar bons. Reconhecimento de alguém falar, parabéns, que bom trabalho você fez. Isso vai direto nesse sistema límbico que nós temos e desperta um hormônio chamado dopamina. Então, imediatamente nos vem uma sensação de prazer, de contentamento. Isso é ruim? Claro que não. Mas é que nem sempre nós vamos encontrar pessoas que nos reconheçam, que nos estimam, que falem bem de nós. Como a maioria de nós foi formado de uma forma disfuncional, a maioria de nós, então a nossa autoestima é muito baixa. Isso é comprovado por estatísticas. A autoestima dos brasileiros é muito baixa em relação a todos os países da América Latina, mesmo os mais pobres. Um ex-presidente da República, um sociólogo, disse assim, brasileiro tem complexo de vira-lata, por conta da mistura das raças, das espécies. Nós não temos uma identidade nacional formada, sempre valorizamos aquilo que vem de fora, o que é estrangeiro. Os pobres, desde o tempo da escravidão, queriam imitar os ricos, a nobreza. É por isso que no carnaval, os negros vestiam-se com perucas brancas, colocavam fantasias que imitavam a roupa que usava a patroa, a rainha. Sempre essa baixa autoestima, que é muito caracterizado no povo brasileiro, ainda nós. E não são somente os negros, mas de uma forma geral, nós carregamos esse estigma que haveremos de superar. Mas por conta dessas coisas, nós estamos sempre buscando algum tipo de recompensa. Então, o álcool, a bebida alcoólica,
ela traz uma satisfação imediata, que dura alguns minutos. Então a pessoa que é tímida, ela vai a uma festa, toma uma cerveja, a censura dela cai. Começa a falar, rir, se torna o centro das atenções. E ela percebe que sempre que ela beber, as pessoas vão olhar para ela, porque ele é divertido, ele é engraçado. Então ela começa a beber. Mas esse sistema límbico, de qual lhes falei, ele é um organismo vivo dentro de nós. Ele produz a dopamina na medida certa. Mas quando ele é superexcitado, ele começa a produzir menos dopamina. Portanto, a pessoa precisa de mais estímulo para sentir prazer. Então, uma latinha de cerveja não dá mais. Aí vai para uísque, vai para qualquer bebida que tiver ao seu alcance. Então, aquilo que foi um prazer se torna um hábito e o hábito vira vício. Acontece a mesma coisa com o sexo. Já falei para vocês várias experiências de pessoas que pegam lotações de metrô e de ônibus no período da manhã, na hora do rush, só para se esfregar nos outros. Não se controla, ele precisa sentir essa emoção. A mesma coisa acontece com essas drogas pesadas. Elas dão uma sensação imediata de um poder extraordinário. Me disse um desses rapazes da rua, que quando ele usa o crack, e infelizmente para ele, até o crack é falsificado. Então, além de fazer mal para o psiquismo, faz mal para o corpo todo, eles, mas eu sinto que eu posso voar. Eu olho para mim e vejo um super-homem. É um rapaz morador de rua. Então o crack traz para ele essa emoção. Mas, como eles disse, dura momentos. Essa glândula produtora da dopamina, ela se esgota, ela para de produzir. Então a dose tem que ser aumentada, até que chega à exaustão. O jogo é a mesmíssima coisa. Ele ativa essa parte do cérebro de recompensa. A pessoa que joga, ela experimenta a emoção de ganhar. Por isso ela joga. O cérebro entende que ela já ganhou. Então ela começa a fazer planos. Vou trocar de carro. Vou pagar aquela operação que a minha mãe precisa fazer. Então, o cérebro entende que essas coisas estão acontecendo. Então libera dopamina. A pessoa fica, mas daqui a pouco passa. E ela não ganhou. Então precisa jogar mais e mais. Quis lhes falar dessas coisas porque isso está se tornando epidêmico. E as pessoas estão vendendo seus aparelhos eletrodomésticos para poder jogar. Estão usando o dinheiro da reserva que tinham para comprar alguma coisa. Estão mentindo para os seus familiares. A Organização Mundial de Saúde, desde 1988, chama de ludopatia. Portanto, é uma doença reconhecida mundialmente. Ludopatia. Ludo quer dizer jogo. Patia é um sofrimento, uma dor, uma doença. Então, ludopatia significa a doença do jogo, o vício do jogo. Vamos ficar atentos. Quem cai no vício normalmente não se dá conta. É preciso ser ajudado. Por isso a importância que temos falado tanto. Olhar para o outro. Perceber os sinais que o outro emite. Nós estamos cada vez mais distantes. Não apenas dos outros, mas de nós mesmos. Essa pesquisa que mostra que os adolescentes brasileiros gastam em média de 6 a 8 horas por dia nas telas. 6 a 8 horas por dia nas telas. E tem gente que vai até mais do que isso. Vai dormir com o aparelho na mão, acorda, a primeira coisa que faz é ligar o aparelho. Então passa de 8 horas por dia. É vício, é doença. Então a gente sai desse mesmo, perde o autocontrole. Entregamos a nossa liberdade.
e depois nos sentimos vazios, ocos, e precisamos de mais estímulos para a produção desse sentimento que se chama prazer. Hoje nos encontramos com Jesus, nesse Evangelho de São Marcos, que nós temos meditado ao longo deste ano. Esse Jesus que vem sempre em movimento, indo de aldeia para aldeia, de cidade para cidade, e nos seus muitos caminhos, ele se encontra com as pessoas mais diversas. E ele percebe as demandas mais diversificadas. E ele a todos atende, a todos escuta. A todos Jesus tem uma palavra, um gesto, um olhar. Nestas últimas 3 semanas, nós o temos visto com os seus discípulos. Há momentos em que ele fala à multidão, mas nessas 3 semanas nós temos visto a sua preocupação em preparar os seus discípulos, aqueles seguidores mais próximos dele. Se vocês se lembram, há 3 semanas, muitas pessoas foram embora, não queriam segui-lo, porque ele falou que daria a comer a própria carne. As pessoas não entenderam, acharam isso bizarro demais. Muitos foram embora. Ele perguntou, e vocês também não querem ir? Ao que Pedro respondeu, lembra-se? Mas onde nós iríamos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, mesmo sem compreender, eles permaneciam ali com ele. Domingo passado, se vocês recordam, nesse caminho, eles vinham se perguntando quem seria o mais importante quando Jesus começasse a governar. Quando o reino for instaurado, quem de nós vai sentar à direita? Quem de nós vai ficar à esquerda dele? E Jesus passa um sabão neles, né? Dizendo, entre vocês não pode ser assim. Isso é comum no mundo. Jesus não é uma ideologia. Jesus não é um sistema de governo. Jesus não pode ser enquadrado, não pode ser resumido num projeto. O reino de Deus sempre será maior e desafiará as culturas, as sociedades, as famílias, os governos a caminharem na direção da luz. Então Jesus nunca vai se esgotar num projeto político. Nós temos que ter opções. E domingo que vem nós faremos o nosso dever e também exercitaremos a nossa liberdade de escolher quem nós queremos que nos governe. É dever de todo cidadão fazer isso. Mas nós temos sempre que lembrar, Jesus nunca se deixará esgotar, resumir numa pessoa, seja ela quem for, num partido político, num sistema de governo, numa igreja. Jesus estará sempre acima, além, porém junto de nós, nos levando para a luz. E hoje nos encontramos com Jesus, que mais uma vez se vê diante da ignorância, da fragilidade dos seus discípulos. 3 discípulos de Jesus são especialmente citados ao longo do Evangelho. João, que hoje interpela Jesus. Tiago, que é o seu irmão, que escreve essa carta, a segunda leitura. E o terceiro é Pedro. São os que mais aparecem ao longo do Evangelho. Por que será? Será que são os melhores? São os mais difíceis. Tem personalidade intratável. Os irmãos João e Tiago eram chamados pejorativamente de irmãos Boanerges. Boanerges, na língua antiga, significa filho do trovão. Então, quando eles falavam, ninguém mais conseguia falar. É como se fosse um trovão. João e Tiago, irmãos Boanerges, filhos do trovão.
Não sei se vocês conhecem alguém assim. Você tenta mostrar o seu lado, a pessoa se sobrepõe a você e fala mais alto. E tem gente que tem esse poder de falar alto mesmo, né? E quando a pessoa se sente dona da verdade. E Pedro nós conhecemos bem. Ele mesmo vai dizer de si: eu sou um homem de boca suja. Ele vai dizer para Jesus: fica longe de mim. Eu tenho lábios impuros. Falava muito palavrão. Era pescador, trabalhador braçal. E ele é o que mais é chamado a atenção por Jesus. Semana passada, vocês se lembram? Ele foi falar com Jesus. Lembra que Jesus falou para ele? Se afasta de mim, Satanás. Você tem os pensamentos do mundo. Você não pensa como Deus. Pedro, João e Tiago. Gostaria de fazer um parênteses para não perder esse fio. Pessoas de personalidade difícil. Nós temos a nossa identidade. Nós não podemos mudar, mas nós podemos lidar com aquilo que nós somos, com aquilo que a vida fez de nós. Nós podemos aprender. Hoje, a igreja faz memória de São Jerônimo. Por isso é que setembro é chamado o mês da Bíblia, por causa de São Jerônimo. E justamente hoje, dia 30, é o dia de São Jerônimo. Foi ele que traduziu os antigos textos, muitos deles até então perdidos. Muitos deles que ninguém conseguia entender o que significavam. Foi esse homem chamado Jerônimo que fez a tradução do hebraico antigo, do grego, para o latim, que era a língua comum na época. Então as pessoas, o latim era oficial, era comum, podiam ler e entender o que estava escrito na Bíblia. Foi esse homem chamado Jerônimo, santo da igreja, canonizado. Mas olha que interessante. Ele era de uma família muito rica, da Croácia. Estamos lá pelo ano 370 depois de Cristo. Morava num castelo. Filho único. Família cristã. Ele, porém, não fora batizado. Sendo rico e tendo um gênio intratável, desde cedo saiu de casa e foi estudar fora. Havia essas universidades nascentes da época, Paris e Roma, e com o seu dinheiro ele fez o que quis estudando. Era formado em filosofia, que era muito importante na época, teologia, mas também em línguas. Ele tinha 4 ou 5 diplomas universitários importantes. Era um homem culto. Estando ele em Roma, por curiosidade, começou a visitar o túmulo dos santos. E ali, diante dos ícones, sempre alguém explicava para ele a vida do santo, o processo de conversão. Para abreviar a história, aos 25 anos, ele decidiu ser batizado. Foi batizado. Se tornou cristão. Culto, porém de temperamento agressivo. Ele tinha muita dificuldade de se relacionar com os outros. Mas mesmo assim, a sua cultura, a sua inteligência, fez com que ele se destacasse. E ele foi chamado para trabalhar junto com o Papa da época, chamado Damásio. No curso do seu trabalho, ele quis ser padre, foi ordenado, mas desde cedo descobriu que não conseguia lidar com o povo. Pensa que é fácil lidar com o povo? Ele descobriu que não conseguia, ele brigava com as pessoas, né? E ele não suportava o tititi, a conversa pequena. As pessoas vinham se confessar com ele e ele dava bronca nas pessoas, porque ele fez aquilo, você fez de novo. Enfim, ele não teve alternativa
a não ser de aceitar um convite, que era na verdade uma ordem do Papa, de ir para Jerusalém, para fazer a tradução dos textos sagrados. Ele foi a contragosto, mas foi. E ali descobriu a sua vocação. 25 anos ele se dedicou ao serviço de tradução dos textos. Ele se trancou numa cela de um convento. Já contei isso para vocês, mas é tão engraçado para mim. As freiras batiam na porta para trazer a bandeja de comida para ele, e várias vezes ele jogou a bandeja em cima delas. Ele queria trabalhar, queria ficar em paz. Não satisfeito com a sua cela no convento, ele foi para uma gruta em Belém, e ali passou 15 anos na gruta. Tanto é que as pessoas deixavam comida para ele lá fora. E muitas vezes ele chutava e dizia: comida não, velas, eu quero vela. Porque ele trabalhava no fundo da gruta, onde era escuro. 15 anos depois, completamente cego, porém, tendo traduzido os textos, ele voltou a Roma e entregou todo o material para a igreja. Ele não viu o seu trabalho ser publicado, morreu antes. Mas o que eu quero dizer é que cada um de nós tem uma essência, um jeito. E Deus nos ama do jeito que nós somos. Para cada um de nós, Ele tem uma missão. Nos chamou para um serviço nesse mundo. Nos deu um dom. E cabe a nós buscar, realizar a missão que Deus nos confiou. Cabe a nós descobrir qual é o dom com o qual Deus me presenteou. Às vezes a gente leva a vida toda para fazer isso. Só descobre depois que se aposenta. Mas olhando para trás e vendo aquilo que a gente fez ao longo da vida, a gente vai dizer: ah, então eu fiz bem tal coisa. Essa então foi a minha vocação. Ninguém me aplaudiu, ninguém tirou fotografia, mas eu fiz aquilo que meu coração pedia. Os 3 discípulos de Jesus, João, Tiago e Pedro, são essas pessoas difíceis, a quem Jesus dedicou mais tempo durante todo o seu ministério. Tanto é que são os únicos 3 que nós encontramos citados várias vezes nos 4 evangelistas. O que é que isso me diz? Que Deus se preocupa e cuida daqueles que são mais frágeis. Quem é mais frágil? É aquele que acha que sabe tudo, que pode mandar nos outros. É aquele que acha que tem poder de controlar as coisas. Deus não abandona ninguém por causa do seu gênio, da sua história, das suas fragilidades. Pelo contrário, é nesses que Ele insiste mais. Essa família de 4 filhos, um deles tem síndrome de Down. Hoje são todos adultos. Mas a mãe diz assim: eu tive muita dificuldade, porque eles tinham muitos ciúmes desse meu filho. Por quê? Porque eu ficava com ele no colo, eu dava comida para ele na boca, eu ia com ele na escola. E os outros irmãos tinham ciúme dele, porque a mãe cuidava mais dele, mas ele era mais frágil. Síndrome de Down. Acho que Deus olha para nós e vê a nossa fragilidade, os nossos medos. Ele sabe que nós não somos capazes de fazer tudo aquilo que gostaríamos, de ser como nós gostaríamos de ser. Mas Ele sabe do nosso desejo, sabe da nossa potencialidade e por isso continua investindo em nós. Quando a gente vê alguém que fez uma coisa errada, e ao invés de corrigir, de ajudar a pessoa, a gente a quer destruir, condenar, temos que nos lembrar de Deus, como Ele trata as pessoas, como Ele nos trata. Ele dá mais atenção àquele que mais precisa. É por isso que hoje, nessa catequese de Jesus com os seus discípulos, Ele vai falar dessa forma tão dura, que até assusta. Ai daquele
que escandalizar um pequenino. Escandalizar aqui significa impedir a pessoa de ter fé, obscurecer, intransitar a pessoa. Ai daquele, Jesus vai dizer. Naquele tempo, os judeus acreditavam que a pessoa que fosse submersa e cujo corpo não pudesse ser resgatado, essa pessoa não poderia ser salva na sua alma, no seu espírito. Por quê? Porque a lei deles dizia que o cadáver devia ser enterrado, devia voltar à terra, como diz o livro do Gênesis. E para nós também, os católicos, enterrar os defuntos é a 7ª virtude cristã. Está nas obras de misericórdia. Sempre foi assim entre nós. Mesmo estranho, enterrar um defunto. Mas para eles isso era uma questão crucial. Então quando Jesus fala assim, quem trouxer o escândalo a um pequenino, quem impedir alguém de ter fé, por qualquer motivo que seja, é melhor que amarrasse uma pedra no seu pescoço e se atirasse no mar. Para dizer, não tem salvação para essa pessoa. Ela está perdida. Escândalo não é só aqueles que tratam de assédio sexual. O escândalo que afasta as pessoas e que as impede de ter fé verdadeira, às vezes é o autoritarismo que a gente encontra nas igrejas. Às vezes é a falta de comunhão, fofoca, intriga, maledicência, julgamentos exagerados, moral estreita. Essas coisas afastam as pessoas. Não as acolhe como são, como Deus faz. E normalmente pessoas que são mais rigorosas em relação aos outros, escondem a sua própria natureza, escondem seus próprios atos e acusam e exigem dos outros algo que elas mesmas não podem fazer. Então Jesus vai dizer, olha, essas pessoas, melhor que se atirasse no mar com uma pedra, de tal maneira que o corpo não voltasse e não pudesse ser enterrado, porque não tem salvação para elas. Mas ainda, ele quer sensibilizar os seus discípulos. Por isso ele faz essas 3 recomendações. Para o judeu, mãos, pés e olhos são os membros do corpo que levam a pessoa a pecar ou a fazer o bem. Se os teus pés te levam por caminhos de injustiça, de maldade, de violência, corta o seu pé, para não andar por esses caminhos. É uma metáfora, mas é bem forte. Se a tua mão te leva a pecar, e o que significa pecar com a mão? Pode ser roubar, pode ser bater. Corta a tua mão. É melhor entrar no reino dos céus com uma mão do que tendo as duas ir para o inferno. Os olhos, na Bíblia, são a janela do corpo. É por aqui que entram as imagens que vão para o coração. E ali no coração é que a pessoa toma a decisão de fazer o bem ou fazer o mal. Então ele diz assim, se os seus olhos te levam a pecar, arranca, joga fora. Claro que isto é uma metáfora, mas é para sensibilizar os seus discípulos, que somos nós, que de outra forma se perdem em muitas considerações que não os pode mostrar a graça de Deus. Mãos, pés, olhos, são coisas que podem nos levar ao vício, fazer com que percamos a nossa liberdade de escolher o caminho da luz. Um antídoto contra todo pecado. E hoje eu chamo a atenção para esses que são elencados na Bíblia, os ciúmes, também a inveja, mas podemos lembrar de outros, a gula, a luxúria. O antídoto é a gratidão. Olhar para si mesmo
do jeito que você é. E agradecer a Deus pelo que você tem. Se você chegou até aqui, é porque você é um vitorioso. Você venceu todas as lutas e chegou até aqui. A vida pode não ter dado a você aquilo que você queria. Mas tudo aquilo que a vida fez para você, ensinou você a ser quem você é. E por isso, gratidão muda tudo. Agradecer a Deus pelo pouco que nos resta da natureza que nós estamos destruindo. Mas ainda temos essa chance de ver uma água correndo, uma planta que cresce, uma ave que canta. Agradecer a Deus porque eu posso comer. Como é triste quando a gente está no hospital e você vê aquelas pessoas com a sonda e elas não podem mastigar, a comida vai direto do nariz para o estômago. Não pode comer, não tem mais sabor. Agradecer a Deus pela comida que eu tenho, seja ela como for. A gente tem essa ilusão de ficar atrás de coisas sofisticadas. É isso também que está tirando de nós nossa tranquilidade, é de ficar correndo atrás dessas coisas que parecem importantes, carros grandes, viagens luxuosas. Então isso nos obriga a viver sob tensão, sob estresse, para poder fazer essas coisas que no fim, depois que a gente faz, ficam vazios. Ah, então era isso. Ah, caviar então é isso. Ah, isso que é champanhe. Depois que você faz. Eu podia dizer a mesma coisa do sexo dos casados, mas não vou dizer para não ser aqui infiel, inconfidente. Mas também, o sexo também, há um limite para que ele possa ser momento de prazer, de felicidade. Então, agradecer a Deus pelo que eu sou, do jeito que eu sou. Parar de ficar remoendo coisas antigas, de ficar se culpando. Parar de ficar culpando os outros por aquilo que me fizeram. Agradecer por hoje, por aquilo que eu sou, por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu posso ser. Em tudo, demos graças a Deus.